Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das competências mais críticas para o sucesso, mas que, curiosamente, é muitas vezes mal interpretada, a autoconsciência. E não se trata apenas de olhar para dentro. É, na verdade, uma ferramenta super poderosa para o nosso crescimento profissional. Vamos lá a isto. E para começar, esta citação do Bill Gates vai direitinha ao centro da questão. O crescimento raramente acontece isolado. Precisamos de outras perspectivas, de pessoas que nos ajudem a ver aquilo que sozinhos não conseguimos. É mesmo assim que melhoramos. Então, afinal, o que é isto da autoconsciência? Vamos desmontar este conceito porque é mesmo a base, o alicerce do sucesso. Basicamente, é a nossa capacidade de conseguir identificar o que sentimos e perceber de que forma é que isso influencia as nossas ações. E aqui está o ponto-chave. Fazer isto sem cair no exagero de sermos demasiado críticos ou, pelo contrário, demasiado otimistas. O objetivo é ter uma visão clara e calibrada de nós próprios. E o que este slide mostra de uma forma muito clara é como é que isto se vê na prática, no dia a dia. Uma pessoa com pouca autoconsciência está sempre na defensiva. Qualquer crítica é vista como um ataque. Já do outro lado, alguém com uma autoconsciência elevada não tem problemas em admitir um erro, tenta corrigi-lo e, precisamente por ter essa clareza, acaba por ser mais confiante e honesto. A diferença é da noite para o dia. E isto leva-nos a um problema muito comum, especialmente para quem está em posições de liderança, o chamado paradoxo do poder. Quanto mais experiência e autoridade se ganha, mais fácil é ficar isolado do feedback honesto. E o que é que acontece? Cria-se uma espécie de falsa confiança que, ironicamente, acaba por bloquear a autoconsciência. Bom, para nos ajudar a perceber melhor em que pé estamos, há um modelo bem interessante com 4 perfis de consciência. Vamos espreitar como é que isto funciona. Este modelo assenta em dois tipos de consciência. Por um lado, a interna, que é a forma como nos vemos a nós, os nossos valores, as nossas paixões, aquilo que queremos. E depois, a externa, que é como os outros nos veem, incluindo os nossos pontos fortes e fracos, na perspectiva deles, claro. E este quadro resume na perfeição os 4 perfis que saem da combinação destas duas dimensões. Temos o introspectivo, que sabe bem quem é, mas foge do feedback a 7 pés. O procurador, que anda um bocadinho perdido, tanto internamente como na forma como os outros o veem. Depois, o complacente, que está tão focado em agradar aos outros que se esquece de si próprio. E, finalmente, o objetivo, o consciente, que consegue equilibrar a sua visão interna com o feedback que recebe de fora. É um bom exercício, não é? Pensar onde é que nos encaixamos na maior parte do tempo. Ok, diagnóstico feito. E agora? Como é que podemos melhorar? Vamos começar por dentro, por construir a nossa bússola interna com algumas técnicas de autorreflexão. Todos nós temos aqueles momentos que nos marcam, que nos moldam. Pode ser um grande sucesso, um fracasso, uma mudança radical. A chave para a autoconsciência é saber reconhecer esses momentos e perceber que lições é que eles nos trazem sobre quem somos e o que realmente valorizamos. E uma boa forma de fazer isto é através de perguntas. Comecemos por esta. Quando é que estivemos no nosso melhor? Vale a pena pensar nas tarefas que estávamos a fazer, em como nos sentimos. Isto ajuda imenso a identificar as nossas paixões e os nossos pontos fortes mais naturais. E agora, para ir um pouco mais fundo, uma pergunta com mais peso. Se só tivéssemos 3 meses de vida, como é que os passaríamos? A resposta a este cenário hipotético pode ser incrivelmente reveladora. Despista tudo o que é acessório e mostra-nos as nossas verdadeiras prioridades, aquilo que nos realiza de verdade. Muito bem, outra ferramenta fundamental nisto tudo é a chamada agilidade emocional. E atenção, isto não é ignorar as emoções, nada disso. É saber geri-las de forma inteligente, para não serem elas a mandar nas nossas ações. E a boa notícia é que isto é uma competência que se treina. E aqui está o processo, em 4 passos. Primeiro, começar a reconhecer os nossos padrões, aqueles pensamentos e emoções que estão sempre a voltar. Segundo, dar-lhes um nome. Ok, isto que estou a sentir é ansiedade, ou isto é raiva. Terceiro, aceitá-los, observá-los sem julgamento. E por fim, o passo mais importante, agir com base nos nossos valores e não com base na emoção do momento. Perfeito, agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da questão. Vamos ver como é que podemos dominar a consciência externa, ou seja, perceber melhor como é que os outros nos veem. Olhem, uma técnica super prática para isto é fazer uma auditoria de feedback. A ideia é simples: escolher umas 5 pessoas da nossa confiança, pedir uma conversa cara a cara, garantindo a confidencialidade, e perguntar-lhes diretamente o que pensam, quais são os nossos pontos fortes e fracos.
E o passo mais crucial de todos, o número 4, é só ouvir e tomar notas. Resistir com todas as forças à vontade de nos defendermos ou justificarmos. Mas sejamos honestos, receber feedback é difícil. E normalmente isso acontece por causa destes 3 gatilhos. O gatilho da verdade, que dispara quando achamos que o feedback é injusto. O da relação, quando o nosso problema, na verdade, é com a pessoa que está a dar o feedback. E o da identidade, o mais profundo, que é quando o feedback abala a imagem que temos de nós próprios. Só o facto de reconhecermos estes gatilhos já é meio caminho andado para o gerir. Então, como é que se processa a crítica de uma forma que nos ajude a crescer? Bem, primeiro, é importante conhecermos as nossas reações típicas. Depois, separar a mensagem do mensageiro, focar no o quê e não no quem. Agradecer sempre na hora e deixar para analisar a frio mais tarde. Outra coisa, sermos nós a pedir feedback. Isto dá-nos uma sensação de controle muito maior. E por fim, por que não fazer pequenas experiências? Testar as sugestões e ver se funcionam para nós. E quando finalmente conseguimos juntar as duas peças do puzzle, a consciência interna e externa, o resultado é uma liderança muito mais equilibrada e eficaz. E os benefícios? Bem, esses são enormes. No fundo, o que ganhamos com isto tudo? Ganhamos mais confiança e criatividade, um melhor desempenho, tanto no trabalho como na liderança, e até nos tornamos pessoas mais éticas. Pessoas com autoconsciência são, regra geral, mais honestas e capazes de fazer avaliações mais realistas, o que é um ativo incrível em qualquer equipa. E esta citação resume isto na perfeição. O aposto de controlar as emoções não é a passividade, é a aceitação. É saber responder aos nossos pensamentos e sentimentos com uma atitude aberta, prestar-lhes atenção e deixar-nos senti-los, sem que eles nos controlem a nós. E para fecharmos, fica esta última pergunta no ar para reflexão. Qual é a única verdade sobre si que tem andado a evitar? A resposta pode muito bem ser o ponto de partida para um crescimento notável.